assim, a minha pesquisa, eu estou iniciando ela, né? Ela vai ser, esse trabalho que eu pretendo apresentar agora, um pré-projeto de pesquisa que eu preparei para o meu doutorado, né? Eu sou doutoranda em Ciências da Educação, pela uma universidade, a Universidade Autônoma de Buenos Aires, na Argentina, né? E aí, essa questão da precarização do trabalho docente e do ensino de filosofia me inquieta muito, né? Como eu já disse anteriormente, né, eu apresentei esse trabalho, essa mesma temática em um evento mês passado, e eu fiz questão de deixar claro, eu não estou querendo pautar o que as pessoas devam ou não pesquisar, né? Não me entendam mal em relação a isso, né? Mas tem me incomodado muito a ausência de debate sobre a precarização do trabalho docente e essa relação que atinge o ensino de filosofia, né? Então, esse meu pré-projeto, né, essa pesquisa que eu estou pretendendo desenvolver como tese de doutorado, né, parte a partir de uma análise, né, da marxista, uma análise da relação ensino de filosofia e precarização do trabalho docente a partir da perspectiva marxista, né, de exploração do trabalho, de exploração do homem. Então, né, a minha experiência como professora em uma rede estadual de ensino, né, já há alguns anos, né, me levou a pesquisar sobre esse tema e a desenvolver, né, um projeto sobre ele. Qual a relação da precarização do trabalho docente com o ensino de filosofia? Eu começo com a seguinte questão, né? As nossas escolas, a questão estrutural, né? As nossas escolas, como elas estão preparadas para receber os alunos, os professores, para o professor desenvolver uma prática de ensino que seja efetiva, transformadora, enfim. Então, primeiro ponto, a precarização das estruturas das escolas, né? Nós não temos, muitas vezes, computadores que não funcionam, nós temos pouco tempo, há muitas interrupções durante as semanas, as aulas, enfim, outros eventos que são importantes que tenham, tudo bem, né? Mas, por vezes, atrapalham o andamento das aulas, mas a questão realmente que pega são as más condições de nossas escolas, as más condições de trabalho para o professor. Isso para o professor de filosofia, e, especialmente, né, e para os professores de modo geral, né? As escolas falta material para tudo, né? Muitas vezes o professor tem que comprar com seu próprio dinheiro, do seu próprio salário, material de expediente que deveria estar disponibilizado para ele pela própria escola, pela própria rede de educação, e isso não acontece, né? Falta livros didáticos, né? Eu acho, né, na minha opinião, o livro didático ainda é uma ferramenta indispensável para o ensino de filosofia, de qualquer disciplina, eles faltam, né? Enfim, isso é um problema das nossas escolas, né? A questão da formação do professor, né? A nossa formação, né, a formação de filosofia, nós estamos muito preocupados, eu percebo isso, posso estar equivocada, enfim, né? Como a minha pesquisa está iniciando, né? Ainda leva um tempo para chegar a isso, mas eu parto, né, do princípio que a formação docente em filosofia está muito voltada para questões das metodologias, de que linha filosófica vamos seguir para ensinar, se é histórica, né, se por temas, enfim, essas questões. Mas muitas vezes, né, durante o nosso processo de formação, nós esquecemos de partir desse pressuposto, né? Que nós vamos trabalhar futuramente, os que estão se formando, enfim, nós vamos trabalhar em escolas precarizadas, em redes de ensino onde as condições de trabalho são mínimas, né? A questão salarial, né? Certa vez eu fui criticada porque eu trabalho em uma rede municipal, né?
como professora de filosofia, nesse município onde eu trabalho, oferta-se a disciplina de filosofia, uma aula no 8º e no 9º ano, os anos finais do ensino fundamental, e eu fiz uma crítica em relação ao baixo salário, né? E, assim, muitos ficaram contra mim, porque eu fiz essa crítica, mas você está preocupada com o dinheiro, porque nós somos filósofos, nós somos professores, nós estamos aqui para fazer o melhor pelos nossos alunos. Evidente, eu não discordo disso, mas a questão salarial conta, né? Nós não somos profissionais, né, por amor, como já se disse por aí. Nós precisamos ter bons salários, nós precisamos ser valorizados para que nós possamos desenvolver um bom trabalho. Passa pela questão da estrutura das escolas, passa pela questão salarial, e eu penso que nem o professor de filosofia, nem qualquer outro, deve se sentir constrangido em bater nessa questão. Os baixos salários, né? Porque tem a questão do fracasso escolar, que é sempre creditado na conta do professor. Por que os alunos não aprendem? Porque os professores não se empenham o suficiente. Mas como o professor pode se empenhar o suficiente com baixos salários, tendo que trabalhar em 2, 3 escolas ao mesmo tempo, como é o meu caso, por exemplo, eu falo a partir da minha própria experiência, eu trabalho em 4 escolas diferentes durante a semana, para fechar a minha carga horária. Então, assim, muitas vezes tenho até que pegar, esse ano não, mas já tive que pegar outras disciplinas para completar a minha carga horária, que não filosofia, né? Então, tudo isso é precarização do trabalho docente. E isso, né, isso é uma coisa que está cada vez mais cristalizada e parece que naturalizada, e as pessoas não discutem, né, não vêm para o debate de maneira mais efetiva. Então, não podemos ter constrangimento de questionar nossos baixos salários. Não podemos ter constrangimento de questionar as nossas más condições de trabalho, né? Um constrangimento de sermos chamados, considerados como mercenários, só estar preocupados com dinheiro. Não se trata disso. Nós devemos nos preocupar com isso, porque, como pessoas, como profissionais, merecemos sim ser valorizados. Então, isso passa são algumas reflexões que eu faço a respeito do ensino de filosofia, partindo agora da filosofia na sala de aula mesmo, né? Nós temos, na rede estadual e na rede municipal que eu trabalho, um módulo aula de filosofia. Nas 2 escolas que eu trabalho, eu não tenho os livros de filosofia disponíveis. Eu monto uma apostila a partir de textos, a partir de um compilado de materiais. Eu mesma monto o material para usar com os alunos, né? Eu pedi à secretaria de uma das escolas no início do ano para imprimir, fazer apostilas, né? Para distribuir para as 2 turmas, do 8º e 9º ano que eu trabalho. Não foi possível, porque a escola não tinha condições de imprimir esse material. Então, eu mesma, parte dele eu mesma, imprimi e levei para os meus alunos trabalhar. Todo início de mês, eu mesma imprimo os textos, os exercícios, tudo, para levar para os meus alunos já pronto, porque se nós formos copiar no quadro, tal, essa coisa toda, vamos perder muito tempo da aula. Não daria para debater, né? Então, isso é uma realidade, infelizmente, né? Goste-se ou não, reconheça-se ou não, isso é uma realidade da precarização, a precarização do trabalho docente, e especialmente em filosofia, é uma realidade. É uma realidade e eu acho que nós devemos, né, debater, discutir sobre isso, porque senão vão continuar fazendo o que já fazem, né, acreditando aos professores a culpa do fracasso escolar, quando isso não passa só pela questão individual do professor. Tem coisas que o professor pode dar conta, tanto o professor de filosofia como outras disciplinas também, pode dar conta, mas aquilo que escapa ao controle do professor, ele pode ser responsabilizado por isso? Ao meu ver, não pode. Então, por isso que é um assunto que me inquieta, que me interessa, e que eu pretendo pesquisar ele a partir, como eu disse, da linha do marxismo, né? Da história da exploração do homem. Essa é a minha fala, eu termino por aqui, aberta às discussões posteriormente. Obrigada a todos pela atenção.